Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus maravilhoso que está sempre preocupado conosco, sempre de braços abertos, tentando nos converter, tentando nos ensinar. E eu confesso para vocês, irmãos, que apesar de eu estar anos lendo a Bíblia, anos na igreja, orando e buscando o Senhor, eu confesso que é muito difícil para todos nós. A gente vê pessoas aí com conhecimento enorme da palavra de Deus, tempos dedicados à igreja, a fazer a obra, e são derrubados pelos espíritos malignos nas hostes celestiais da maldade, como diz no livro de Efésios, no capítulo 6. A nossa luta é grande, irmãos, é grande, não é brincadeira, não. Desde quando a gente nasce, esse projeto do ser humano, esse sistema do ser humano, o pensamento que vem sobre a gente, já dos adultos, das escolas, das igrejas, é com o objetivo de nos separar de Deus. Essa é a verdade e precisamos entender isso. Porque quando você entende as barreiras que você tem que romper, né? Quando você entende o processo da sua caminhada, você tem condição de lutar a seu favor, de resolver os problemas. Se você achar que não tem problema, se você olhar e achar que está tudo normal, você vai ter muita dificuldade no futuro e corre o risco de sofrer muito, né? A própria Bíblia fala sobre isso e Deus quer que a gente busque o conhecimento dele, o conhecimento da Bíblia, o conhecimento do reino de Deus e ter intimidade com Deus para que a gente consiga vencer. Porque são muitas batalhas para ser vencida, irmãos. São pensamentos que são colocados na gente desde criancinha. Fora o que a gente herda, o gênio, né? O gênio ruim, o gênio bom, e o temperamento, isso tudo acaba nos afastando da nossa humanidade, muitas vezes deixando a gente apenas com o instinto animal. E é um problema sério, porque nós somos os animais mais perigosos da Terra. Somos os piores, os mais terríveis, malignos. Nenhum animal na Terra consegue ser tão mau igual o ser humano. Então, a Bíblia vem exatamente para nos confrontar e para dar uma direção para a nossa vida, te dar um caminho a seguir, um norte. É como um GPS, né? A Bíblia é como um GPS. O projeto da Terra, irmãos, é um projeto ridículo, porque não precisava de ser assim. A Terra é um lugar maravilhoso. O ser humano, quando ele parte para ser bom, ele é maravilhoso, porque Deus fez a gente com características humanas excelentes. Nós temos amor, nós temos empatia, nós temos uma série de sentimentos com muita qualidade. O problema é que o nosso lado animal, nosso lado instintivo, é muito maligno. Então, há uma divergência muito grande dentro de nós, né? Eu acredito que com você também passa muito pensamento na sua cabeça que, se você parar para pensar, ele está sendo contra você, ele vai te destruir. Quantas pessoas têm tudo para ser feliz, tudo para ter um futuro ótimo,
e perde a noção da realidade, e quando vê, vai parar na cadeia, aí fica 30 anos na cadeia, pega a prisão perpétua, pega a pena de morte, entendeu? E muitas vezes sabendo que a consequência daquilo que ele vai fazer vai acabar com a vida dele. Mas ele não importa, entendeu? Fica inconsequente, não para pensar, para analisar. Nós, irmãos, temos que ter controle sobre a nossa vida. Nós temos que ter controle sobre o nosso pensamento, sobre o nosso gênio. Apesar de termos esse instinto animal, Deus colocou em nós o raciocínio lógico. Se você pegar um carro que se for daqui a São Paulo, o tempo todo, se durar 10 horas a sua viagem, você vai, durante essas 10 horas, dirigindo o seu carro, você vai usar o seu raciocínio lógico. Mas se você montar num cavalo e for daqui a Curitiba, você vai daqui a Curitiba usando o seu raciocínio lógico para conduzir esse cavalo. E agora, quando é nas coisas mais importantes da sua vida, inclusive a sua liberdade, né? A preservação das coisas que você ama, das coisas que são mais importantes para você, quando você está perante essas coisas, você perde a sua razão, você não fica raciocinando, você deixa o diabo colocar pensamento na sua cabeça. Você vê o que aconteceu com Judas? Jesus avisa para Judas, várias vezes. Judas ligou o modo inconsequente e falou que se dane, eu não quero nem saber. Foi lá, traiu Jesus, ainda fez o ridículo de trair com um beijo, né? E o que aconteceu? O fato que ele fez, ele ia ganhar 30 moedas de prata, que seria bom para ele, né? Mas nem valeu de nada, porque ele mesmo se matou, foi lá e suicidou. Entendeu? Então, se você não tiver controle sobre o seu pensamento, começar a observar a sua vida e os pensamentos que passam pela sua mente, que tem pensamentos, irmãos, que eles vêm direto do inferno. Todo dia tem dia que você já acorda com o pensamento do inferno na sua cabeça. E como o diabo sabe, ele conhece a sua fraqueza, não é? Você vê lá na tentação do livro de Lucas, no capítulo 4, a Bíblia diz que quando Jesus teve fome, Jesus estava 40 dias e 40 noites sem jejum no deserto. Quando ele teve fome, o diabo veio tentar ele. Por quê? Quando ele teve fome. Quando ele teve fome como homem, depois de ficar 40 dias sem comer, ele ficou fraco. Ele estava pensando em comer. Entendeu? E o diabo veio para pegar ele. E assim, são exemplos que Deus dá para você entender que quando você fica fraco, você vai ser conduzido por pensamentos do inferno, às vezes pensamentos que já vêm das maldições que nós temos de família, entendeu? Maldições que nós adquirimos na caminhada da vida nossa, e são coisas negativas que vão afetar a nossa vida. Mesmo que ninguém veja o que você faz, ou que ninguém saiba o que você pensa, não se iluda, porque Jesus sabe tudo o que você pensa. Então, se você faz alguma coisa escondida, vai chegar o dia que vai vir tudo a ser descoberto, como Jesus fala claramente, tudo será descoberto, tudo será revelado, e nada fica oculto perante Deus, e a justiça de Deus vai vir sobre a sua vida. E não adianta você, agora igual muita gente fala, mas Deus é mau, então, não, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, é misericordioso,
mas você é que faz a maldade contra você mesmo. Infelizmente. Por isso que Deus teve que criar a Bíblia, teve que criar a igreja. Tem, como diz a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, nos ajudar. Por isso que Deus manda pessoas falar dele para a gente, falar do projeto dele para a gente, para fortalecer o nosso pensamento, fortalecer a nossa personalidade e fazer a gente evoluir. Porque, irmão, se você vacilar, você vai ser derrubado e não vai ser ninguém que vai te derrubar, não. Porque se você estiver com Deus, se você estiver conforme a palavra de Deus, ainda que você seja fraco, mas em toda a fraqueza sua, se apresentar para Deus, fala: Senhor, passou esse pensamento pela minha cabeça aqui. Passou esse pensamento aqui, eu acho que não é uma coisa boa. Eu acho que isso é do inferno. Eu não quero ser assim, eu não quero ter esse gênio, eu não quero ter esse pensamento, eu não quero conviver com as pessoas desse jeito. Eu quero fazer conforme o Senhor quer. Olha a prova de fé de Abraão, irmãos. Abraão é chamado pai da fé por quê? Porque Abraão, ele não quis saber do pensamento dele. Ele não quis saber. Você imagina a situação de Abraão. Se você olhar historicamente, é uma coisa incrível. Na época de Abraão, o maior tesouro que um ser humano podia ter, tanto o homem quanto a mulher, era um filho. Não tinha televisão, não tinha luz elétrica, não tinha rádio, não tinha celular, não tinha nada. Você não tinha nada para fazer. Eles ainda pior, moravam em tenda ainda. Sem água encanada, sem banheiro, sem nada. Sem nenhum conforto. E o que tinha para fazer? Não tinha nada para fazer. E a criança, todo mundo sabe, um filhotinho de bicho, um filhotinho de cachorro, um filhotinho de gato, né? Um filhotinho de passarinho, um bebê, comove a gente, comove. Você fica contente quando você vê um bebezinho, quando você vê um filhotinho, entendeu? Você imagina naquela época. E fora que a sua herança, todo mundo tinha essa coisa de deixar a herança para o filho, né? Ou o nome também, né? Deixar o nome para o filho, para o nome não morrer, o nome não acabar. E aí você vê, Abraão já era velho, Sara já era velha, não podia nem ter filho mais, e Deus faz um milagre e dá um filho para eles, um filho nascido dos dois, que se amavam, né? Um casamento longo. E de repente esse menino, quando começa a crescer, um dia Deus fala para Abraão, falou: Abraão, tem uma notícia boa para você aqui, ó. Você pega lenha, você pega aí uma faca, e você vai lá no Monte Moriá, leva Isaque, teu filho, junto, e você vai sacrificar ele para mim. Você já pensou um negócio desse? É uma coisa incrível. Você imagina Abraão agora, ele não podia falar nada com Sara. Como é que ele ia falar com Sara? Sara, olha, eu estou indo lá, vou sacrificar o nosso filho, nosso único filho. Você ficou aí a sua vida inteira sonhando em ter um filho. Deus fez o milagre de ter um filho, agora eu vou matar ele, eu vou sacrificar ele. Ele não podia falar nada para Sara. E aí ele vai, 3 dias de caminhada, irmão, 3 dias de caminhada a pé. Você imagina durante aqueles 3 dias o tanto que esse homem pensou. Imagina quantos pensamentos passou na cabeça dele. Né? Chegar ao ponto, ele deve ter pensado: esse Deus é doido, né? O que é isso? Eu não vou fazer um negócio desse. Imagina matar o meu filho Isaque. Mas para ele era muito mais importante a palavra de Deus. Por quê? Porque ele acreditava na ressurreição e na vida eterna. Ele acreditava no Deus verdadeiro. Era um homem simples, lá do meio do mato, analfabeto, não tinha escola naquela época, não tinha Bíblia,
mas ele acreditava no que Deus falava. Se Deus falou para ele ir, ele foi. Se Deus falou para ele fazer, ele fez. Entendeu? É claro que Deus não ia deixar ele fazer, mas olha o que Deus pediu para ele. Isso é um exemplo de fé, irmãos. Então, hoje nós vivemos na facilidade, num mundo com tudo quanto é facilidade, com tudo quanto é conforto, e você vê nenhum de nós anda satisfeito. Nenhum de nós, não tem nada que enche o vazio do nosso coração. Não tem ninguém que consegue encher o vazio do nosso coração. Por quê? Porque está faltando Deus na nossa vida, está faltando a palavra de Deus na nossa vida. Mas ainda assim, eu, por exemplo, eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, né? E mesmo assim, eu ainda não consegui me converter 100%. Eu vou dizer para vocês que hoje, com 68 para 69 anos, eu acho que eu estou convertido 70%. Eu acho. Mas falta 30 ainda, irmãos. Eu assumo isso. Por quê? Porque eu não sou um tolo que vou achar que porque eu oro, porque eu leio Bíblia todo dia, porque isso, porque aquilo, porque eu tenho título, que eu estou crescendo asinha, estou virando santo. Eu não acredito na santidade de homem nenhum. Acho que homem nenhum que pisou aqui na terra, até porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e foram destituídos do poder de Deus. Como Jesus falou, só há um bom que é Deus. Entendeu? Então, eu não vou me iludir, vou dizer para você que eu sou bom, porque eu não sou. Não me aperte num canto que eu não sei o que vai acontecer. Eu vou torcer, eu sempre falo assim, olha, eu prefiro morrer do que matar. Eu prefiro apanhar do que bater. Mas, no fundo, eu sou um homem, entendeu? Eu sou humano ainda, estou em carne e osso. Então, se me apertar num canto, eu não te garanto se eu vou conseguir vencer a minha fraqueza. Não te garanto. Não vou dizer para você fingir que você vai dar um tapa na minha cara e eu vou te oferecer a outra, porque eu não sei se eu farei. Eu vou querer fazer. Eu vou querer. Mas te dizer assim, olha, dá o tapa que eu vou dar outra, eu não sei não. Se eu não vou virar a mão na cara da pessoa não, entendeu? Por quê? Porque o meu gênio é forte, entendeu? E a minha luta sempre foi muito grande. Lutar contra o meu gênio, contra os meus pensamentos, entendeu? E é por isso que eu digo para você, eu sei que não é fácil, mas a única pessoa que pode salvar você é você. A única pessoa que pode mudar você é você. Você é a única pessoa que pode fazer com que você tenha futuro. Um dia você chegue na presença de Deus e você fique feliz porque você teve um encontro com Deus e acreditou na ressurreição, na vida eterna. Porque, irmãos, que nós estamos vendo aí as pessoas acreditando na terra. Entendeu? Gente com 5 anos de idade morrendo, gente com 15 anos de idade morrendo, gente com 50 anos de idade morrendo, gente com 100 anos de idade morrendo. Está todo mundo vendo. Mas a pessoa acha que ela não. Ela está construindo tesouro na terra. Mas Jesus falou para você construir tesouro no céu. Porque aqui não tem futuro. Amém, irmãos? E aqui no livro de João, no capítulo 3, no versículo 17, João 3,17, diz assim, ó, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Entendeu? A palavra que eu estou pregando aqui, a palavra que está na Bíblia, não é de condenação, irmãos. É um caminho para você seguir, para você ser salvo. Aí diz aqui, ó,
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então veja bem, as pessoas não aceitaram a vinda de Jesus, e muita gente não aceita até hoje, não aceitaram a palavra de Jesus, discípulos que andaram com Jesus não aceitaram a palavra de Jesus, e hoje continua do mesmo jeito. Muitas pessoas estão ouvindo, muitas pessoas vêm à igreja em busca de milagres, em busca de bênção financeira, mas não querem o reino de Deus, querem continuar nas trevas, na escuridão. E quando aqui diz que Deus te chama para a verdade, que verdade é essa? A sua verdade? Por isso que a Bíblia descreve um só Deus, um só projeto, uma só fé, um só pensamento, um só Espírito, um só batismo, porque a verdade é essa, uma coisa única para qualquer pessoa na terra. Não existe duas verdades, irmãos. Se você não entender que a verdade é o projeto de Deus, é o que está escrito na Bíblia, daqui a pouco você vai achar que todo mundo está certo. Quer dizer, o ladrão está certo, o assassino está certo, o pedófilo está certo, o estuprador está certo, está todo mundo certo. Porque tem gente, tem famílias inteiras que roubam a vida inteira. Para eles está tudo certo, é normal roubar. Entendeu? Ou você tem que entender que existe um projeto de Deus, Deus é criador, existe um projeto de Deus e Deus está te chamando para pertencer a esse projeto. E você tem que se render a ele. Mas você tem que crer. Se você não crê, você está condenado. Mas quem está te condenando? Não é Deus, não. Aqui está deixando claro que o Senhor quer te salvar. Quem está te condenando é você mesmo. Você mesmo, porque a religião aí está vendendo um reino de Deus fácil para você. Você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, continuar sendo do jeito que você quiser, que você vai morar no céu, porque Deus é bonzinho. Meu irmão, isso não existe. Não existe. Olha o que o homem está fazendo com a terra, em plena modernidade no mundo. Então precisamos de tomar atitude séria, irmãos, e começar a governar nossa própria vida. Estamos lendo o livro de Números, no capítulo 28, que diz a palavra do Senhor assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para me oferecê-las ao seu tempo determinado. E dir-lhes-á: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás à tarde. E a 10ª parte de uma efa de flor de farinha em oferta de alimentos, misturada com a 4ª parte de um rim de azeite batido. Este é o holocausto contínuo instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de um rim para um cordeiro no santuário. Oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E outro cordeiro sacrificarás à tarde, como oferta de alimentos da manhã, e como a sua libação oferecerás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado oferecerá 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, uma oferta de alimentos para a sua libação. O holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito.
Aqui no versículo 11, vocês vão ver uma referência bem interessante, lá em Números 10, 10, 1 Samuel, capítulo 20, versículo 5, 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 31, 2 Crônicas, capítulo 24, Esdras, capítulo 3, versículo 5, Neemias, capítulo 10, versículo 33, Isaías, capítulo 1, versículo 13 e 14, Ezequiel, capítulo 45, versículo 17, e Ezequiel, capítulo 46, versículo 6, Oséias, capítulo 2, versículo 11, e Colossenses, capítulo 2, versículo 16. E 3 décimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos para um novilho, e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos para um carneiro. E 1 décima flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos para um cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de um rim de vinho para um novilho, e a terça parte de um rim para um carneiro, e a quarta parte de um rim para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Você vai ver uma referência em Êxodo 12, 6 em diante, Deuteronômio 16, 1, Ezequiel 45, 21. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa, 7 dias se comemorarão pães ázimos. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas ofereceis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos e um carneiro e 7 cordeiros de um ano, eles serão sem defeito. E a sua oferta de alimentos será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3 décimas para um novilho e 2 décimas para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1 décima, e um bode para a expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o alimento da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de alimentos ao Senhor, segundo as vossas semanas, nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis ao Senhor para o holocausto em cheiro suave 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. E a sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimos para um novilho, 2 décimas para um carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, um bode para fazer expiação para vós. Além do holocausto contínuo, a sua oferta de alimentos os oferecereis, ser-vos-ão eles sem defeito, com as suas libações. Irmãos, o que nós vemos aqui é Deus organizando essas festas, esse relacionamento com o povo de Deus, que ele tirou da escravidão do Egito, e é um exemplo que Deus mostra que ele queria ter um relacionamento íntimo, individual com esse povo. Assim como hoje, Deus quer ter um relacionamento de intimidade, de amor com você, né? Tanto é que você vê aqui que a oferta era contínua. Deus não precisava dessas ofertas. Isso tudo era para o homem. A própria Bíblia diz depois, porque a Bíblia é texto e contexto, que Deus nunca precisou de sacrifício, nunca pediu sacrifício. É porque eles já vinham da idolatria. Eles já faziam essas coisas para outros deuses que não eram deuses, né? Nós sabemos na história aí, você lê lá no livro de Êxodo, você vai ver como que o povo egípcio, onde eles eram escravos, viviam, eram idólatras, né? E você sabe que nas religiões idólatras aí se faz muitos sacrifícios. Até hoje as pessoas matam galinha, matam animais, matam bode, fazem todo tipo de sacrifício. E às vezes parece até que é muito esse sacrifício aqui, mas é que vocês não sabem o que as religiões fazem aí, né? As pessoas escravizadas por falsas religiões fazem sacrifícios absurdos, entendeu? É só você fazer uma pesquisa que você vai ver que isso aqui que Deus estava pedindo não era nada,
Mas o que Deus estava fazendo aqui é tentando civilizar o povo e trazer esse povo para perto dele, para que eles tivessem conhecimento de Deus e tivessem um relacionamento de amor, de intimidade com Deus. É isso que Deus quer de nós, apenas isso, nada demais. Amém, irmãos?